Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: Vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, ele paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo, os filhos são livres. Mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-las a eles, por mim e por ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, nós temos Jesus nos ensinando como um cristão, como um filho de Deus deve usar a liberdade. E aí então nós temos essa frase aqui, Mateus 17, versículo 27. Mas para não escandalizar essa gente, Pedro, que está errada no assunto, essa gente que está sendo mesquinha, essa gente que está sendo mimizenta, mas para não escandalizá-los, ou seja, Pedro, para não aumentar a distância que já existe entre nós, para que amanhã ou depois o assunto de hoje não seja motivo deles ficarem bloqueados contra nós, para que amanhã ou depois uma palavra que eu venha dizer e que fosse boa para eles e pudesse converter o coração deles, não encontre ali a ferida desse assunto de hoje, apesar de eu estar certo e eles estarem errados. Então, para não os escandalizar, Pedro, vai lá no mar, pega a varinha de pescar que você ainda tem, joga, pega. O primeiro peixe que você achar, Pedro, vai ter uma moeda na boca. Aí você pega e paga o imposto, em meu nome, em nome deles. Imposto que já está pago, e imposto que eu não devia pagar. Mas para não escandalizar. Escandalizar significa fazer tropeçar, né? No grego a palavra escândalo vem de excandalon. É uma palavra que a gente entende no português, escandalizar, causar escândalo, mas é a mesma palavra, a tradução crua. O excandalon é a pedra na qual a gente tropeça, né? Então significa tropeçar com o pé mesmo, né? Então veja, para que serve então, meus irmãos, a liberdade? Todos nós somos livres. Qual é o correto uso da liberdade? Eu posso usar a minha liberdade para ficar me defendendo. Eu posso usar a minha liberdade para ficar ganhando todas as discussões. Eu posso usar a minha liberdade para fazer só aquilo que eu devo e nunca fazer o que eu não devo, porque afinal de contas eu sou livre. E aí o contexto do Evangelho, Jesus vai nos ensinar que a gente poderia usar a nossa liberdade para não escandalizar, em vista de talvez vir a ganhar o próximo para Deus, né? Então qual que é o contexto do Evangelho aqui? Que são dois, né? Quando Jesus e os discípulos estavam reunidos na Galileia, Jesus então vai dizer: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, eles o matarão, mas no terceiro dia ressuscitará. Jesus aqui que mais uma vez anuncia a sua morte, a sua paixão e a sua ressurreição. Mas diz ali, e os discípulos ficaram tristes, ficaram com o coração doído, pequeno, quando eles escutam então Jesus dizer que o fim desse caminho e dessas coisas todas vai terminar numa cruz, né? E a cruz era algo realmente terrível.
à época, né? A cruz era algo impressionante. Tanto que Roma nunca crucificava cidadão romano. Nenhum cidadão romano nunca morreu crucificado. Por exemplo, São Pedro, quando vai morrer, vai ser martirizado, né, uns 30 e tantos anos depois da morte de Jesus, Pedro morre crucificado de ponta cabeça em Roma, porque Pedro não é romano. Paulo, apóstolo, pouquinho tempo depois de Pedro, vai morrer em Roma, degolado, decapitado com uma espada, mas não crucificado, porque São Paulo tinha o título, né, de cidadão romano. Então, morrer na cruz era algo tão terrível, tão humilhante, era de uma situação assim, tão doída. Muitos crucificados não eram nem sepultados, porque a cruz também era uma morte muito lenta. Quando se espancava ou se flagelava pouco, quem ia morrer na cruz, às vezes quem morria na cruz levava dias morrendo na cruz. E aí vinham os urubus comer os olhos, né? Começar a picar a pessoa nas feridas, no sangue. Então muitas pessoas iam sendo comidas na cruz, então nem enterro tinha. Quando Jesus começa a dizer que o que ele faz, o que ele fala, vai levá-lo à cruz, isso foi causando nos discípulos, pouco a pouco, né, vez a vez, uma profunda tristeza de que esse caminho com Cristo, que esse caminho do bem, na terra, muitas vezes é pago com a cruz, com a perseguição, com a morte, né? É algo que não faz muito sentido. É difícil de entender. Como é que o bem vai ser tão mal retribuído, não é assim? Como é que as coisas boas, o que Cristo fez de mal para merecer sobre ele todo esse ódio? Hoje a gente celebra a memória de São Maximiliano Maria Kolbe, que morreu na Segunda Guerra Mundial, né, no campo de extermínio. Por que esse ódio contra todo e qualquer ser humano, né? Foram 6 milhões de judeus que morreram ali. Mas vamos pensar São Maximiliano, morreu porque era padre também. Muitos sacerdotes morreram e muitas religiosas morreram no campo de concentração. Que medo é esse que você pode ter de um frade, né? Que medo é esse que você pode ter de quem prega o evangelho? E por que esse ódio? E na morte de Jesus, na morte dos mártires, a gente vê o drama, o mistério da salvação do ser humano, que pode ir ao longo da vida optando tanto contra Deus, que passa a odiar a Deus e tudo aquilo que representa, né, visibiliza Deus. Mas voltando aqui para o Evangelho, então, desse fato, eles o matarão. Quando chegam a Cafarnaum, que foi um lugar onde Jesus residiu, né, durante o seu ministério, nesses 3 anos que Jesus andou muito, a residência mais fixa de Jesus era Cafarnaum, na casa de Pedro, que é onde Jesus cura a sogra de Pedro, cura aquele paralítico que desce pelo telhado, lá em Cafarnaum. Quando eles estão chegando em Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo se aproximam e vão no Pedro. Veja, o templo, se pagava um imposto ao templo, além das ofertas que se fazia, como da pombinha, do boizinho, além das ofertas que se fazia da moedinha. Lembra do evangelho da viúva? Hoje aqui todo mundo deu de sobra, essa mulher foi a que mais deu, apesar de dar só uma moedinha. Tinha também um imposto, tinha que pagar uma taxa para o templo. Olha só a coisa, né? E aí então vão em cima de Pedro para causar futrica. Escuta, teu mestre, todo cheio de pregar, de explicar Moisés, vocês vivem lá no templo também, dando pitaco nas coisas, corrigindo a vida dos outros. Está rolando um boato aí, diz que ele não paga o imposto, nós vamos ter que conversar isso aí. E o sujeito que tem o poder de pagar o imposto tem o poder de fazer a fofoca, né? De escandalizar, de dizer que Jesus é um larápio, é um sem vergonha, fica aí falando de Deus, mas quando é na hora de pagar o imposto, igual todo mundo está pagando, ele não paga. Enfim, tinha o poder de fazer inferno com a vida de Jesus. E tinha o poder de fazer desse assunto uma moeda mensal, escandalizar pessoas. Porque daí muita gente ia ouvir Jesus e fala assim, é legal, né? Bonito. Os caras falam bem. Mas eu tenho que pagar o imposto do templo, você não tem que pagar, né? Interessante isso aí, né? E aí Jesus pegou isso no ar. Pedro, que conversa mais besta, Pedro. Isso pode ser motivo de escândalo, de tropeço, de impedimento, de barreira, não é? No coração das pessoas, no coração de quem eu ainda quero ganhar para Deus.
E aí Jesus precisou fazer uma escolha. No coração de Jesus, Jesus fez uma escolha. O que é mais importante para mim? Ganhar o seu coração, trazer você para o lado de Deus, ou não pagar o imposto? Eu já paguei, não tem que pagar. O que é mais importante? Eu ganhar o seu coração para Deus, ou eu ter razão sobre um assunto que no fundo não faz diferença para ninguém, nem para mim? Porque uma moeda eu tenho, leva a moeda. Jesus precisou decidir dentro do coração dele o que era mais importante para ele, Jesus. Ter razão, guardar a moeda, não é? Ou manter a porta aberta para quem sabe um dia ganhar a pessoa. E isso aqui então corrobora com todo aquele sermão de Jesus. Se te bater na face direita, oferece a esquerda. Se quiser levar o manto, pergunta se não quer levar também a túnica. E se te obrigar a andar 1 quilômetro do lado, carregando o peso do outro, caminha 2 com ele, vai até a porta dele. Já que você tem saúde, coluna e perna, termina de andar a distância que ele queria. E tudo isso por quê, meus irmãos? Para manter uma porta aberta, para ganhar o outro. Mas aí vem o coração de Jesus, o coração de Jesus, o homem Jesus, o Deus que se fez homem e que se chama Jesus, no coração dele, porque era humano. Jesus é verdadeiro Deus, mas se fez verdadeiro homem. Ele tinha que optar pelas coisas. Ele tinha que dizer sim ou não à pedra que vai virar pão. Ele pode dizer sim ou não à cruz. Ele diz sim ou não nessa conversa aqui, ó. O que eu faço agora? O que eu mais quero agora? Segurar a moeda, porque eu já paguei esse imposto esse mês. Segurar a moeda, porque afinal de contas Jesus aqui é livre para não pagar o imposto do templo, né? Jesus então vai perguntar para Pedro: Pedro, só para você entender, Pedro, o que você vai fazer e o porquê que você vai fazer, antes de você ir lá buscar a moeda, deixa eu te fazer uma pergunta. O que vos parece? O que você pensa sobre isso, Pedro? Ó, os reis da terra, eles cobram os impostos, as taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos, né? Das outras nações que eles conquistam? Aí Pedro na hora vai, cobra dos estranhos, né? Não dos próprios filhos. E aí Jesus então vai dizer: pois bem, os filhos então são livres, né, Pedro? Portanto, ninguém, né, Pedro, mais livre do que eu. Eu sou o próprio Deus na terra, eu tenho que pagar para rezar para eu mesmo. Nunca vi um negócio desse, né, Pedro? Eu sou livre de pagar esse imposto. Sou filho de Deus. E você também é. Jesus é o próprio templo, o novo templo. Então, Pedro, nós somos livres para não pagar esse imposto. E se a gente não pagar, Pedro, nem em pecado a gente está. Mas para não escandalizar essa gente, para não dar motivo, para não causar bloqueio, para amanhã o sujeito não ter um motivo para ficar com o ouvido fechado diante de mim, para que amanhã eu possa ter uma palavra que vai ajudá-lo e ele ser capaz de ouvir, sem o trauma e a picuinha de uma moeda, Pedro. Veja, não é, irmãos e irmãs, que Jesus considerasse que esses homens estivessem certos. De modo algum eles estavam certos. Jesus de verdade entende que ele está diante de homens mesquinhos, ignorantes, tacanhos, avarentos, ambiciosos, maliciosos. Mas Jesus tem uma causa maior: ganhar o coração das pessoas. E se nós, que queremos ganhar o coração dos outros para Jesus, não soubermos ter esse discernimento e não aprendermos a usar da nossa liberdade, não para ganhar e ter razão, mas para perder tendo razão. Pode ser que um dia aquilo que a gente carrega em nós e que pudesse vir a ajudar e salvar aquela pessoa, não vai fazer efeito naquela pessoa. Por quê? Porque fica o bloqueio, fica o escândalo. Então não faz mais efeito. Então Jesus precisou decidir o que fazer com a liberdade dele, como a gente também, vários momentos da nossa vida a gente precisa decidir o que fazer com a nossa liberdade. Então a gente pode usar da nossa liberdade apenas para ficar se defendendo e tendo razão, mesmo quando a gente tem razão.
Ou a gente pode usar a nossa liberdade para ganhar. E usar da nossa liberdade para ganhar o irmão passa por usar da nossa liberdade para aceitar perder. E no fundo, então, o que é a liberdade? Liberdade é a nossa capacidade de perder para o outro sem se doer. Porque também tem um ponto esse evangelho aqui. Acha para mim no evangelho, você não vai achar, porque nem Bíblia você lê. Mas caso você fosse dos que lê Bíblia. Acha para mim no evangelho, nem Bíblia você manuseia. Acha para mim no evangelho onde foi que Jesus ficou remoendo esse assunto depois. Porque toda boa obra que eu faço, mas depois eu fico remoendo o que fiz. Mas fácil não. Semana passada mesmo veio aqueles filha da mãe do templo lá, muquirana do inferno. Tive que dar a moeda lá, né? O coitado do Pedro se molhou inteiro para pescar o peixe, para aquelas pragas velhas. Então você não fez isso com liberdade. Acha para mim no evangelho da Bíblia que você não lê, se um dia você quiser usar a sua Bíblia, onde foi que Jesus ficou remoendo essa derrota? Onde foi que Jesus ficou azedando o próprio coração e a orelha dos outros com esse gesto que ele fez? Então a liberdade é a nossa capacidade, não é, de perder, de renunciar a um direito nosso, sem ficar remoendo depois. Porque não adianta nada ir lá e pagar o imposto para o cara, mas depois ficar por dentro. Porque se fosse ver, porque eu não acho certo. Porque... Então, Pedro, vai lá e paga, termina com esse assunto, para esse assunto não ser motivo amanhã ou depois do meu nome ficar mal falado na orelha do povo que eu quero evangelizar, e até mesmo para o meu nome, para nós dois, não termos um bloqueio com esse sem vergonha que veio fazer inferno com a minha vida por causa de uma moeda. Então dá a moeda para ele. Quem sabe amanhã ou depois, pelo menos isso ele não vai poder usar como motivo para não escutar o que eu quero dizer. Então foi assim que Jesus usou da sua liberdade. E é assim que nós somos convidados a usar a nossa liberdade. Agora a gente precisa escolher dentro do nosso coração o que é mais importante para nós. Manter portas abertas com as pessoas para evangelizá-las. Não é porque eles estão certos, eles estão errados. Mas quem sabe, né? Vai que cola, como diz o outro. Vai que cola. Vai que a vida dá ocasião um dia da pessoa precisar de mim, do que eu tenho, da fé que eu carrego, mas ela já não está mais pronta para me ouvir, porque eu a escandalizei, apesar de estar certo. Bate no peito comigo e fala: entendi tudo, padre. Entendi tudo, está tudo certo. Muito bem. E hoje, então, queridos, é dia de São Maximiliano Maria Kolbe, que nasceu no ano de 1894, na Polônia, com o nome de Raimundo. Maximiliano é o nome que ele adotou, recebeu, com 18 para 19 anos, quando se tornou frade, né? Recebeu o hábito franciscano, depois de já estar no convento, no colégio dos freis, já há uns 4 anos. Ele tinha o costume de mudar o nome. Mas ele nasce com o nome de Raimundo, de uma família bastante católica, tanto que quando ele vai para o convento franciscano, vai ele e um irmão dele, né? E depois que ele está lá 3, 4 anos, um dia ele passa um período de crise vocacional e ele pensa em sair, né, para ir lutar em favor da Polônia, como o pai dele já havia feito. Eram tempos muito difíceis. A mãe dele o visita então no convento. Naquele tempo não tinha rede social, não tinha como era hoje, né? Nem sabia que a mãe dele ia chegar. A mãe dele vai visitar e dizendo assim: olha, o teu irmão mais novo, o caçulinha, resolveu ser freio igual você e o seu irmão. Seu pai já morreu tem um pouquinho ano aí. Tinha uns 2 anos, acho que o pai dele tinha falecido. E a mamãe então também resolveu entrar numa outra congregação aí que aceita viúva. E naquele dia então, que ele iria sair do convento, ele entendeu tudo isso como uma resposta de Deus para a dúvida que ele tinha. E graças a Deus então continua em frente. Mas São Maximiliano, quando nasce, né, na sua história, a história de São Maximiliano é marcada e profetizada já ao martírio desde menininho. Ele viveu a vida dele com uma intuição de que ele iria morrer por Jesus, né? Então a mãe dele e o pai, né, muito católicos,
sempre ensinaram uma vida de piedade dentro da própria casa. Mas ele era um homem, era um garotinho, né? Muito difícil de lidar, muito desobediente, muito opinioso. E um dia lá, por alguma situação, a mãe dele olhou para ele, quase que desanimada, assim, respirando fundo e soltando os ombros, e falou assim: Raimundinho, meu filho, o que vai ser de você nessa vida, hein? Acho que ela olhou e falou: esse menino vai sofrer, vai dar trabalho, vai fazer doideira, né? Só que como ele era muito ligado à mãe, aquilo marcou o coraçãozinho dele, e ele foi na igreja, na capela que tinha perto da casa lá. Entrou na igreja, se ajoelhou diante da imagem de Nossa Senhora e começou a perguntar para Nossa Senhora: Virgem Maria, o que vai ser de mim? Mas não só uma pergunta da curiosidade, uma pergunta de arrependimento mesmo, sabe? Tipo, o que vai ser de mim é tipo, me ajuda então, né? Pensa, um menininho de 5, 6 aninhos, acho que era isso, nem tinha tanta noção do que a mãe dele vinha de tanto defeito nele assim, né? Mas fato é que a palavra da mãe entrou na cabeça dele, então ele ficou com medo da pergunta e da profecia da mãe dele. E ali naquele dia Nossa Senhora aparece para ele, então, com 2 coroas na mão, uma vermelha e uma branca. E ele entende que aquela mulher que está diante dele, que aparece do nada, é Nossa Senhora. E ela diz assim: Raimundo, essa coroa branca significa a coroa da castidade, a vermelha significa a coroa do martírio. Qual delas você escolhe? Ele olhou para Nossa Senhora e falou assim: ué, eu escolho as 2. Ela sorriu para ele, desapareceu, nunca mais apareceu até a sua morte. Esse fato ele nunca contou para ninguém, nunca escreveu, e ele escreveu muito, só contou para a mãe dele. E a gente sabe dessa história porque a mãe, para o processo de beatificação dele, ainda era viva, e é convidada nas entrevistas da testemunha, a mãe conta esse fato, né, da vida dele. Pois muito bem, passado o tempo, esse menino foi um menino sempre muito inteligente, inteligentíssimo, né? Muito capaz. Ele vai então ao convento e lá ele vai se tornar o Frei Maximiliano Kolbe. E sempre e profundamente devoto da Virgem Maria, da Imaculada Conceição de Maria, da Medalha Milagrosa. Tanto que Maria não é o nome dele, São Maximiliano Maria, ele colocou esse nome nele mesmo por causa da sua consagração à Nossa Senhora. E então ele vai viver como todos os freis viviam. E foi convidado então a ir terminar o seu curso de teologia em Roma. E da Polônia para Roma. E ele relutou, mas aceitou em ir. E lá então, um pouco antes ainda de ser padre, pouquinho tempo antes de ser ordenado sacerdote, acontece em Roma um fato. Um desfile daquele ano, daquela época, daquela ocasião, um desfile da maçonaria. Pela rua, pela avenida que entra na Praça do Vaticano. E eles desfilam com estandartes, símbolos maçônicos, e nenhum deles tem uma grande bandeira aberta com Satanás pisando São Miguel. É aquela imagem que a gente tem ali, só que é o contrário. É o diabo que está em pé, pisando na garganta de São Miguel. E aquilo causou nele um choque, causou nele uma revolta na cabeça dele, inclusive, né? E ele ficou profundamente perturbado, como é que aquilo ia ficar assim, ia dar em nada, ninguém faz nada, né? E São Maximiliano sempre teve dentro dele, por herança dos franciscanos, ele é um frei, ele é da ordem dos franciscanos conventuais. São Francisco de Assis sempre pensou os seus primeiros frades como cavaleiros, dentro daquela cultura lá da Idade Média. O cavaleiro, aquele que luta pelo rei, aquele que deixa tudo para ir lutar pela rainha e pelo rei. Então, é do fundo imaginário espiritual, né, dos franciscanos ser um cavaleiro de Jesus e Maria, né, um combatente de Jesus e Maria. E ele já vinha há tempos querendo fundar um movimento mariano para propagar a devoção à Nossa Senhora, a Medalha Milagrosa, né? Então, ele ainda antes de padre, com alguns freis primeiros, que comungam desse mesmo sentimento, funda um movimento chamado Milícia da Imaculada, que existe até hoje. E que as pessoas podem se associar. É uma corrente de espiritualidade em torno da Virgem Maria, da consagração a ela e de propagar a devoção à Nossa Senhora. Porque o lema dele era ganhar o mundo inteiro para Cristo pela Imaculada Virgem Maria. A Virgem Maria como instrumento de evangelização. Falar de Nossa Senhora para abrir portas para Jesus no coração do povo e no coração do mundo. Daí, passado um pouco tempo,
Ele é ordenado padre e ele começa a se imbuir dessa missão. E ele então vai começar todo um movimento de evangelização. E ele tem uma grande intuição à época, o poder do rádio e o poder do jornal. E ele na pobreza franciscana, começando muito pequenininho, né? E começando com o auxílio da providência e de alguns poucos benfeitores, com a desconfiança, às vezes, de quem andava do lado dele, porque ele era tido como alguém sonhador demais. É aquela, não é que você está errado, Maximiliano, mas como é que vamos fazer isso, né? Ele começa a escrever um jornalzinho que se chama O Cavaleiro da Imaculada, uma revistinha que existe até hoje, né? Dedicada a Nossa Senhora, assuntos de igreja. E começa a fazer muito sucesso aquilo. O povo gosta do jeito que ele redige, que ele escreve. Mas, enfim, e aí as coisas vão crescendo. Cresce a tal ponto, então, de que ele precisa sair do convento onde está. Por dois motivos. Primeiro, porque imprimir jornais, à época, além de ser algo muito caro, era algo fisicamente muito grande, né? Se a gente voltar lá, então, na década de 30, início da década de 30, por exemplo, né? Então, uma máquina de imprimir jornal era um negócio tamanho de uma casa, né? Então, os aparelhos eram muito grandes, muito desproporcionais trabalhar com essas coisas. Então, ele ganha a doação de um terreno de um homem muito rico, longe ali da capital, da Polônia, e ele vai para lá com alguns freis, e isso gera também um movimento vocacional para os frades muito grande. Muitos rapazes se oferecem para a vida franciscana, para ser religioso, para ser frei, por causa dele e para participarem dessa missão, então, né, da revista, O Cavaleiro da Imaculada. E isso cresce a tal ponto que ganha o convento o nome de cidade, né, a Cidade da Imaculada. Tem lá na Polônia e tem no Japão uma. Por que cidade? Porque chegam a morar ali, então, 800 freis junto com ele, que vivem a vida religiosa diária, né, de convento franciscano, mas que tem ali um apostolado próprio, que é escrever e imprimir tudo isso, né? A revistinha, depois faz a revistinha das crianças, o jornal semanal, e eles chegam a imprimir, lá no ápice, no auge disso, 1 milhão de jornais por mês, né? Coisa que era extremamente milagrosa para a época. E aí ele começa uma rádio também, né? São Maximiliano dizia, usar de todos os meios legítimos para evangelizar, né? Tudo que não é pecado tem que ser usado para evangelizar. Então ele tem uma rádio, ele tem uma grande gráfica e ele mora em 800 pessoas. E aí isso vai ganhando o tom de uma cidade. Então os freis precisam aprender a ser padeiro, a ser médico, a ser jornalista, né? Ele constrói dentro desse convento um aeroporto, porque para levar os jornais para mais longe precisa de um aviãozinho aterrissar ali. Então os freis têm que aprender a pilotar avião, né? Fazer tudo isso. Então ganha o nome mesmo de cidade. E aí, como se lidava com muito papel, e o convento era de madeira, para pegar fogo era rapidinho. Então lá dentro desse convento também abriram, né, um corpo de bombeiros, com toda a estrutura de corpo de bombeiro. Porque São Maximiliano tinha uma ideia na cabeça dele. Uma coisa é você pagar para ser feito. Outra coisa é quem fazer aquilo como consagração de vida. Tem uma unção diferente, né? Então nada disso assim era terceirizado, não se cobrava para pagar e sobrar o dinheiro, não era isso. Era uma missão de vida, né? E aí, passado pouco tempo, quando isso está tudo muito grande, ele pede autorização para ir para o Japão, e ele vai com mais 3 ou 4 freizinhos para o Japão. E ele estava com essa vontade, sentiu no coração, né, de evangelizar o Japão. E ele pediu a Deus um sinal. E um dia, na Polônia, ele precisou ir para um outro lugar lá, e ele foi numa estação de trem. E ele entrou numa estação de trem. E ele encontrou 3 ou 4 jovens japoneses, que ele nunca tinha visto na vida, que vieram conversar com ele, puxar assunto ali, com a dificuldade do idioma e tudo. E mostram para ele, cada um deles tinha um elefantinho na mão, dos ritos do paganismo oriental. E aí São Maximiliano faz uma troca. Ele pega os 4 elefantinhos, um de cada rapaz, né? E dá para cada um deles uma medalha milagrosa de Nossa Senhora. Mas aí ele volta com aquilo na cabeça. E ele entendeu aquilo como um sinal. Os superiores dele não se animaram muito com a ideia, porque ir para o Japão naquela época de navio, ele não sabe falar japonês, e agora que está dando tudo tão certo aqui, mas ele era teimoso, né?
E ele foi para o Japão, ficou lá 4 ou 5 anos, aprendeu japonês. E com 1 mês de Japão, já tinha escrito uma revista em japonês também, né? E lá as coisas começam a crescer, a prosperar, até que um dia, com a ajuda do bispo, lá do lugar, do bispo japonês, né? Eles ganham a doação de um terreno muito bom, porque começam a aparecer as vocações e tudo mais. E São Maximiliano, inexplicavelmente, não aceita aquele terreno. De jeito nenhum ele aceita aquilo. E era muito bonito, era muito grande, era num lugar muito bom. E ele tem uma intuição que não é aquele terreno. Passa algum tempo, atrás de uma montanha lá, e ele sente vontade de comprar aquele outro terreno. Mas Maximiliano, aquele outro, você não quis ganhar o outro, tão melhor que esse, maior, mais bonito, mais valorizado, que não vamos fazer atrás desse lugar aqui, né? Mas era ele que mandava, né? E a providência de Deus ajudou que ele comprasse um terreno atrás lá do lugar onde ele queria. No final, então, da guerra, ele já está morto, né? Essa guerra, a Segunda Guerra, vai terminar com a bomba atômica, né? Hiroshima e Nagasaki, que destruiu tudo, menos o convento. Se tivesse sido no local que tinha ganho, o convento tinha ido junto, e os freis também, né? Então sempre foi um homem muito guiado por Deus, por Nossa Senhora, que experimentou milagres na própria vida. Pouco antes da ordenação, ele começa a ter uma ferida num dos dedos, inexplicável essa ferida, com muito pulso. E aí então o médico diz, só tem um jeito, nós precisamos amputar o teu dedo, né? E aí, por questões deles, ele disse para o doutor, mas se o senhor me amputar esse dedo, eu não posso ser padre, eu não posso ser ordenado padre, sem esse dedo aqui, sem a mão, né? Para arrancar a mão fora. Eu disse, mas eu preciso fazer isso. Ele falou assim, então eu peço uma semana para o senhor. Ele foi lá, pegou água benta, passou no dedo, junto com a pomada, passou, e a ferida só crescia, né? Passou água benta, enrolou, colocou uma medalhinha de Nossa Senhora das Graças junto, e ficou com o curativo, né? Uma semana para voltar no médico. E o médico preparou tudo para arrancar dedo e mão, né? Porque era o que a medicina dizia que tinha que ser feito. Quando ele abre Então vamos ver, Maximiliano, esse dedo aí, então. Colocou a água benta, colocou a medalhinha no meio das gases aí, vamos ver o que dá isso, né? E quando tirou a mãozinha dele, né? Tava perfeita. Viveu a providência, os milagres de Nossa Senhora na sua vida, como no dia em que no outro dia, ou ele pagava lá uma dívida considerável desse empreendimento todo, ou tudo aquilo seria levado embora, e ele já tinha feito de tudo, e faltava ainda uma quantidade muito grande de dinheiro. E naquela noite, naquela madrugada, ele foi na capela, rezar a Nossa Senhora das Graças, né? Acendeu uma vela, e falou, a obra é tua. Ela fica aberta ou fica fechada, já não é mais comigo, né? Já fiz tudo que podia. E então São Maximiliano termina a sua oração, apaga a vela, e quando chega na porta, escuta um barulho no altar ali. E ele achou estranho, porque ele estava sozinho na capelinha, ele volta e sente sobre o altar um envelopezinho, acende a vela, está escrito, para Maximiliano. E era uma capela pequena, só ele estava ali dentro. Ele abre o envelope, aí tinha o dinheiro e os centavos, que ele tinha que pagar no outro dia, às 7 da manhã, né, para que tudo aquilo continuasse em frente. E foi um homem que foi ficando então famoso, né, à sua época e ao modo que era possível. Na época, o Frei Maximiliano era um grande nome da evangelização, não só da Polônia, da Europa, um homem muito conhecido, por causa dessa obra toda e todas essas coisas. E aí ele vai ser preso então, né, porque aí começa o nazismo, já tinha começado a guerra, ele é preso uma vez, fica 1 mês e pouco preso, ele é libertado junto com os outros freis, aí passado algum tempo então, ele vai ser preso de novo. E aí ele sabe que dificilmente ele vai sair, né, dessa prisão vivo, dessa situação vivo. Então ele desfaz o convento, manda todos os 800 freis embora, eles ficam ali em 40 ou 50 freis, só para aquilo ali ficar de pé, mais ou menos, né, esperando o que de fato iria acontecer com ele. E vai entrando aquele clima do evangelho, né, de quem o rodeia, uma tristeza. Quando ele vai ser preso e é preso a segunda vez, os freis tinham tanto carinho com ele e entendiam a importância dele, que foram na polícia alemã lá, né, antes dele ser levado para Auschwitz ainda, alguns dias antes, mas já está preso, negociar a libertação dele e ofereceram 12 freis em troca do Maximiliano. E os alemães não, pode ficar com 12, com 50, nós queremos ele, né? Então ele é que vai ser preso.
E eles tinham também no sentimento de que não seria possível dessa vez libertar o Frei Maximiliano. Tanto que, para ser preso dias antes, né, e também porque ele já não estava mais no Japão, por uma última vez ele vai fazer a barba. E o Frei vai fazer a barba dele lá onde cortava cabelo dos freis dentro do convento, né? E o Frei então corta o cabelo dele, cai tudo pelo chão. E o Frei Maximiliano notou que o Frei tratou com muito carinho a barba dele. E foi meio que colocando num pano alguma coisa. Ele ficou bravo: você está guardando minha barba? Não, vou jogar na lareira. Jogou na lareira. Depois eu acendo a lareira aí, que estava frio, né? Para tacar fogo. Mas quando ele sai, o Frei vai lá e pega a barba, né? De volta. É a única relíquia que se tem dele. É um tantinho da barba dele, do Frei. Então ele vai preso. E lá no campo de concentração, ele passa todas as humilhações e torturas que todo mundo passava. E ele, de um modo especial, foi um pouco mais torturado, humilhado, justamente por ser padre e justamente por, aí vão descobrindo quem era ele ia sofrendo ainda mais na rotina daqueles meses que ele fica preso, né, as torturas dos nazistas. Mas ele foi dentro daquele campo de concentração, sal da terra, luz do mundo, né? Ali ele evangelizou, ali ele consolou, ali ele converteu pessoas, né? E até que um dia, então, numa noite lá, numa madrugada de inverno, um homem foge do grupo ali, do pavilhão dele. E a lei deles era, para cada um que foge, pula a cerca, que às vezes conseguiam mesmo fugir, né? Para cada um que foge, 10 morrem, né? Com um tiro na cabeça, ou dentro daqueles lugares do bunker, né? Onde fica lá dentro até morrer de fome, enfim, a punição era sempre essa. E eis então que um homem foge. Aí no outro dia de manhã passa o soldado para fazer a conta, falta um, coloca todo mundo lá fora, começa a bater em todo mundo, e começa então a escolher 10 que vão morrer, porque um fugiu. E aí então ele começa a escolher aleatoriamente um por um ali, até que ele escolhe o 10º, e esse 10º cai de joelho, começa a chorar e diz assim: por favor, né? Não, eu tenho mulher e filhos, eu sou marido e sou pai. E aí entre os gritos, o choro de todo mundo, o Frei Maximiliano, São Maximiliano dá um passo à frente e diz para o soldado: eu vou no lugar desse, que ele nem conhecia. Eu vou no lugar desse. Mas quem é você? Eu sou um sacerdote católico, ele é marido e pai. Eu vou no lugar dele. Ele tinha 47 anos de idade, o Frei Maximiliano, nessa data. Né? E aí então o soldado bate bastante nele, mas aceita, né? E esse homem vai inclusive sair vivo, né, do campo de concentração e vai participar da missa de canonização dele, bem velhinho, com a mulher, os filhos e os netos, né? E daí então ele vai com esses outros homens, depois de apanhar bastante, de ficarem nus, serem levados para esses bunkers que chamavam, que eram jaulinhas, né, celas de cimento, sem janela, onde as pessoas entravam sem banheiro e ficavam ali até morrer. 14 dias depois, de vez em quando se abria para tirar um outro corpo e levar para o forno, né, como os nazistas faziam. 14 dias depois, São Maximiliano ainda está vivo. E levam para dentro, e eles faziam isso, pegavam alguns judeus para fazer esse tipo de trabalho, né, para prender o próprio judeu, para bater no próprio judeu, para flagelar as costas do próprio judeu, judeu matando judeu, para não morrer, e o soldado com a arma olhando, né? Então o soldado entra com outro judeu para pegar os últimos corpos, e ele ainda está vivo, muito fraquinho, né? Encostado na parede, sentado, muito fraquinho, e ele vai receber uma injeção de ácido fênico na veia para morrer. E aí o judeu que está na cena testemunha que ele milagrosamente estava limpo, não estava fedido, porque você imagina como ficou esse quadradinho, esse metro quadrado, com 10 pessoas peladas, nuas, sem banheiro, sem comida, sem água, e um vai morrendo. Teve gente que morreu com 2 dias, né? Gente muito enferma, enfim. Como é que não estava esse lugar, né? E ele estava vivo, com a pele limpa, né? Como se tivesse tomado um bem limpinho, né? E com os olhos abertos ainda, balbuciando Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. E o soldado então dá a injeção nele, ele morre na hora. E aí o corpo dele é tirado nesse dia, 14 de agosto ele morre, né? O corpo dele é tirado e levado para os fornos.
E aí tem os testemunhos, né? Ele foi jogado dentro de um forno com outros corpos. E ali no fim do dia tinha que limpar o forno. E se limpava o forno muitas vezes com a pá, né? Porque virava cinza. Então pegava a pá e jogava, né? Jogava fora. E tem um relato então que nesse momento, no fim do dia, então quando na liturgia já é 15 de agosto, depois das 6 da tarde, portanto então a solenidade da Assunção de Nossa Senhora, as pessoas veem, né, aqueles corpos, aquelas cinzas e também do São Maximiliano, sendo jogada, e começou a garoar muito forte e ventar muito, né? E daí depois da sua morte se acha, né, das cartas, dos textos dele, um texto dele que dizia, né, que sem nunca citar as duas coroas, né, mas que ele tinha pedido a Deus a graça de nessa terra de algum modo, né, ser reduzido, a expressão é essa, nem que eu precise ser reduzido a pó, por amor a Cristo, a Igreja e a Virgem Maria. E isso também se cumpriu na vida dele, né? Virou pó. Não tem túmulo, não tem relíquia, não tem nada, né? Mas a fama de santidade dele já era grande, e em 1987, então, ele foi canonizado, e esse homem estava lá, né? Tem a foto dele com o Papa João Paulo II, com a esposa, os filhos e os netos. E de São Maximiliano a gente aprende então o uso da liberdade. Ele poderia ter usado da sua liberdade para continuar vivo, né? Para continuar vivo, para escapar de tudo isso. Poderia ter usado da sua liberdade para não ir no lugar daquele homem, né? Mas é um grande santo, um grande homem de Deus, um grande evangelizador e um grande devoto da Virgem Maria, né? Da Imaculada Virgem Maria. E é dele a frase, num momento, né, de dificuldades, que também ficou por escrito: acaso não sabeis que eu sou da Imaculada, que é de onde veio a música, né, tão recente, que todo mundo canta. Então que São Maximiliano hoje interceda por nós, nos dê pelos méritos dele, né, para que o martírio dele não fique sem fruto em nós e na igreja. São Maximiliano nos alcance um amor pela Virgem Maria, pela igreja, pelo Evangelho e pela evangelização, né? E a sabedoria da gente saber fazer bom uso da nossa liberdade, para não escandalizar e para podermos ganhar o próximo para Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Momento das nossas preces, vamos ficar em pé. E nos voltando para a imagem de São Maximiliano que temos aqui no Jardim da Imaculada, quero convidar você a estender as suas mãos e apresentar uma prece, um pedido. São Maximiliano, diante da vossa imagem que nos acompanha aqui no Jardim da Imaculada, nós queremos pedir a graça de amarmos a Virgem Maria, de amarmos a igreja, de amarmos o Evangelho. Queremos pedir, São Maximiliano, em favor de todos os pais de família, de todos os que são pai, de todos os que são esposo, para que estejam à altura dessa grande missão e vocação que custou a tua vida. São Maximiliano, nós queremos consagrar a vós todas as crianças. Tu que pequenininho foste alcançado pela Virgem Maria, protegido por ela, apresentemos, irmãos, as crianças da nossa casa, das nossas famílias, para que sejam encaminhadas nessa vida pela mão maternal da Virgem Maria. São Maximiliano, queremos pedir hoje a graça da castidade que te coroou, e também do sacrifício da fidelidade diária, do nosso martírio diário, do martírio que te coroou. São Maximiliano, nós queremos rezar também e pedir por todas as nossas obras de evangelização, consagrar a vós tudo que essa paróquia faz de evangelização. E eu consagro também, São Maximiliano, o nosso programa de rádio, o nosso canal do YouTube, que tudo isso seja para ganhar o coração do irmão para Cristo. São Maximiliano, vós que provastes tantas vezes da providência de Deus, olhai agora a prece e os pedidos daqueles que estão passando por problemas financeiros, o desemprego, por aqueles que não estão indo bem nos seus negócios, nos seus empreendimentos.
Nós apresentamos a construção do Santuário São José, a casa de Maria. Que pela tua intercessão, São Maximiliano, possamos confiar na providência de Deus. Oremos, ó São Maximiliano Maria Kolbe, que inflamado de amor por Deus, iluminado com a luz da Virgem Imaculada, mostrastes ao povo de Deus as mais variadas formas de apostolado para a vitória do bem e do Evangelho, para a difusão do reino de Deus nesse mundo. Pede a Deus para nós a luz da fé, a força do Espírito, para podermos fazer o bem e mostrar aos outros o caminho do Evangelho e do amor de Cristo. Intercede por nós a Deus a fim de alcançarmos a graça de testemunhar, com fé e ação, o amor de Jesus Cristo entre os irmãos e chegar contigo a participar da glória eterna de Deus. São Maximiliano, que impelido pelo amor divino, destes a vida para salvar a vida do próximo, em nome desse mesmo amor, ajudai-nos com a tua intercessão a sermos fiéis a Jesus e alcançarmos as graças que nesse momento humildemente vos pedimos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém.